Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudos com o nosso irmão Davi. Eu venho aqui toda quarta-feira fazer a abertura aqui para a gente. E antes da gente fazer a nossa prece inicial, eu quero só lembrar o pessoal aqui da casa que está presente, o pessoal que assiste pelo Facebook ou pelo nosso canal do YouTube, que neste domingo, dia 10 de outubro, retornaremos na nossa casa espírita, na FEMEL, com os atendimentos do Manolo, a partir das 9 horas da manhã. A gente já começa a distribuir a senha um pouco antes, tá? Respeitando todos os protocolos da biossegurança, para que todos possam receber o atendimento na segurança. Então, nós vamos ter algumas restrições. No caso, não teremos a palestra, mas os atendimentos do Manolo voltarão, então, nesse domingo, tá bom? Nossa casa já está pronta, né? Estamos aqui com o pessoal da diretoria aqui participando, e já deixaram um ok aqui que a gente está liberando, então, a partir de domingo, o atendimento do Manolo. Então, recado dado, vamos dar início à nossa prece inicial. Primeiramente, vamos fechando os nossos olhos e nos sintonizando com a espiritualidade superior presente neste momento, em cada casa, neste ambiente virtual no qual realizamos o nosso estudo, para que possamos receber as boas vibrações, nos sintonizar para que possamos receber as boas energias da compreensão dos estudos do Espiritismo que realizaremos aqui esta noite, para que nós possamos também sentir a intuição de nossos irmãos, os nossos guardiões, os nossos protetores, nos guiando no nosso dia a dia, nos dando o caminho correto a seguir para que possamos praticar o cristianismo, para que possamos pôr em prática todo o estudo desenvolvido aqui diariamente em nossa casa espírita, sempre lembrando que não somos cristãos apenas dentro do templo, nós somos cristãos o tempo todo. Que nosso Senhor Jesus, nosso grande mestre, nossa luz do planeta Terra, possa iluminar a cada um de nós neste momento, que ilumine o nosso querido irmão Davi, que trará a palavra dessa noite, e que ilumine a todos com ouvidos bons para ouvir e praticar. Que assim seja. Passo a palavra para o Davi. Obrigado a todos aqui conosco, obrigado a todos os companheiros pela participação aí pelas redes e aqui conosco agora na sala. Nós falávamos no último encontro de um assunto que ficou pela metade, né? Ficou aí incompleto, né? Nós não conseguimos terminar no nosso horário, então nós vamos dar uma continuidade hoje, e é bom que daí fica mais livre para a gente discutirmos algumas coisas, para vocês falarem à vontade. Então, Marilyn falou que eu estou com a palavra, mas é só nesse momento. Ela vai ser distribuída para todos. Podem usar da palavra, inclusive, pode fazer comentários a qualquer momento. Hoje, como é uma, né, é uma sequência do assunto que nós já abordamos antes, e a gente está trazendo aqui aquelas questões do Livro dos Espíritos. Começou lá na 456, né, do capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Por que nós estamos fazendo isso? Só lembrando, porque a gente falava a respeito dessa nossa rede de pensamentos universal, de espíritos encarnados e desencarnados. Todos os filhos da Terra, todos os espíritos que povoam a Terra, nós estamos emitindo e recebendo percepções, sensações, sentimentos e pensamentos.
Então, o nosso pensamento, na realidade, é o veículo que nós transmitimos essas coisas. Então, nós estamos, até comentava aqui antes da gente iniciar, como diz a nossa professora, recém-desencarnada, mas continua sendo a Sueli Caldas Schubert, dizia, nós estamos mergulhados num mar de pensamentos, todos os espíritos da Terra, e nos influenciamos mutuamente. Então, esse é o princípio. É uma lei divina, que é a lei da convivência, a lei a lei da nossa dos nossos níveis mentais que se aproximam, a chamada, então ela recebe o nome de lei de afinidade. Só que, às vezes, nós temos, a gente entende mal essa questão de afinidade. Eu queria fazer isso antes, ou falar isso antes, que na semana passada nós não comentamos. A gente entende mal quando fala assim, pela lei da afinidade, porque você tem uma afinidade com o espírito tal, então renasce quando você chega perto, ou se aproxima, ou quando vem na sua família, você já tem um relacionamento anterior, e então já tem desenvolvido um sentimento. Então a gente só entende isso pelo lado bom, pelo lado assim que nos é confortável. Não é que é bom, tudo é bom. A lei divina é boa, ela é boa para tudo, para nosso desenvolvimento, ela é feita para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, esses instrumentos, né, do nosso da convivência. Mas a afinidade não quer dizer só isso. A afinidade, ela é literalmente uma equivalência ou proximidade, não é igualdade, tá? As pessoas às vezes falam igualdade, não é. É uma equivalência, uma proximidade ou reciprocidade de pensamentos, de vontades, de intenções. Aí a gente pode juntar todas essas nossas sensações e percepções comportamentais, né, que a gente tem, que é do desejo, da vontade, ou exprimir dessas formas, né, que essas palavras incluem. Tá? Então, isso em todos os níveis. Eu costumo dizer que as afinidades maldosas, ou para o mal querer, vamos dizer assim, né, dos espíritos, de todos nós, elas são muito maiores, essas afinidades, do que aquelas que a gente ainda está desenvolvendo, buscando aprender, que é a do amor cristão. E tem uma outra coisa que decorre disso. Nós estamos ainda tão próximos e tão dependentes dos nossos instintos de sobrevivência animal, olha só, que a nossa intuição, a nossa vontade de autopreservação é maior do que ainda os nossos sentimentos de piedade, de gratidão, que Maria falou muito esses dias, de compaixão, de amor ao próximo, enfim, que todos esses outros demonstram. Por isso, algumas coisas assim que revelam em nós, não, às vezes, ainda em alguns, mas não em todos, um materialismo exacerbado. Mas orgulho e egoísmo ainda muito em nosso meio. Muito. Então, o que acontece? Disso decorre que nós damos muito mais importância às coisas ruins do que às coisas boas, nesse sentido. Do que os sentimentos ruins, do que os sentimentos bons. Você pode ter um dia maravilhoso, chega no final do dia à noite e alguém pisa no teu calo. E com quem que você vai sonhar? Quem que você vai buscar nos teus sonhos? O que você quer fazer? Você quer dar um abraço naquela pessoa que te fez um agrado de manhã, naquele outro que fez a tua comida, que te alimentou, naquele outro que te fez um elogio à tarde? Não, você vai querer se encontrar com aquele que pisou no seu calo à noite.
A sua necessidade da desforra, ou do contra-ataque, ou, no mínimo, da autojustificação, porque nós temos desculpa para tudo que se refere aos nossos erros, é muito maior do que esses outros sentimentos bons pela montanha de coisas boas que nos aconteceram. Então, isso que a gente tem que entender de diferente, isso que eu queria falar para vocês, com relação à lei da afinidade. Né? A gente vê nas reuniões de desobsessão sempre aqueles espíritos que foram assassinados, que sofreram uma injustiça há séculos atrás. Eles ficam presos, ficam ligados a quem? Àqueles que os ofenderam. Porque eles querem vingança. Qual o sentimento predominante? O ódio. E aquelas pessoas que eles amavam? Eu não consigo, tentei encontrar minha esposa, meus filhos, que foram... Não encontra. Esses dias até comentei aqui já, o nosso mentor nos instruiu, né? Mas veio assim uma coisa até meio de forma mediunizada, ele dizer para ele o seguinte: onde você procurou sua mãe? No ódio? Na vingança? Ela não está lá. O que ela te deu? Me deu carinho, me deu amor. Então vamos procurar nesse campo. Não é no espaço físico, é no nível mental que se aproxima. Os espíritos não se atraem pela proximidade física, eles se atraem pela proximidade de interesses. Pelo nível e pela qualidade ou reciprocidade dos seus interesses, sejam suas vontades, suas necessidades, suas sensações, o que for. Mas são interesses nesse sentido genérico, tá? Então, isso a gente tem que entender. Porque quando a gente for falar de obsessão, quando a gente for falar de trabalhos de macumba, a gente vai entender o que nós estamos falando agora, direitinho. Todos os que, né, precisam. Porque, a culpa é do outro. A culpa é do outro que veio até mim e fez isso. Situações acontecem que são aparentemente um prejuízo para aquela pessoa, para aquela vítima, mas que não são, na realidade, para ele como espírito, que é a visão que a gente tem que ter. Mas o fulano foi assassinado e ele era uma pessoa, era um anjo. Tem um capítulo no Evangelho que se fosse um homem de bem, tinha morrido. Às vezes, quando é um criminoso, não acerta. Por quê? Porque ele ainda tem um montão de coisa para aprender. Aquele outro veio para ficar um tempo. Então, a gente tem que aprender tudo isso. Mas, para isso, precisa olhar, sentir e perceber-se, como nós estamos falando toda semana, como espírito imortal. Que eu sou, que todos somos espíritos. Tá? Mas eu estou no mundo material. Meu corpo está no mundo material. Meu corpo é de matéria orgânica da Terra. Mas o meu espírito é espírito, sempre foi e sempre vai ser. Tá? Rose, pode falar, meu bem. Igual estamos aqui por afinidade, né? Aprendendo, tentando aprender por afinidade. Porque temos algo em comum, né? Aprender. E temos que respeitar um o outro, né? Porque temos pensamentos diferentes. Sim. E quando entramos num âmbito de cultura, não existe certo e errado. Temos, né, aquele grupo de pessoas que não reflete, não afinizam conosco. Eles buscam algo diferente nosso. Sim. Quer falar, Mary? Entende? Não. Mas, Rose, pode continuar. Estou ouvindo. Não, é só isso mesmo. É isso? Eu entendi uma coisa.
Marilyn, quer falar? Pode falar. Tá. Não? Eu entendi que você fez o gesto aí de querer. Rose, afinidade, então, engloba tudo isso. As nossas... nós podemos Por estar estarmos juntos. aqui. Sim, nós podemos estar juntos aqui por vontade, por necessidade, mas, de alguma forma, nós nos achamos no pertencer. Tem um cientista da administração e da sociologia que se chama Maslow. Eu sou muito fã dele porque ele fez ele tinha umas ideias que depois algumas pessoas criaram lá uma espécie de pirâmide, né? Famosa pirâmide de Maslow. O que o homem busca? Quais são as necessidades humanas? As necessidades humanas, segundo Maslow, é o suprassumo, né, aí dos princípios da sociologia, da administração de pessoas e tal. Então, era o seguinte, ele coloca que o objetivo interno, interior, intrínseco do ser humano, embora tenha necessidades materiais mais básicas, que é o de sobreviver, que são as suas necessidades fisiológicas, que são as suas necessidades de segurança e tarará, não vou falar muito, mas tem uma necessidade que abre as necessidades, que é a de pertencer, sentir-se agregado por um grupo, sabe? Então, isso está no nosso íntimo, está no espírito. Isso é do espírito, não é do corpo. Então, nós temos aquelas necessidades né, que são mais ligadas ao campo material, mas nós temos uma necessidade que abre todas as outras no campo psíquico, que é essa necessidade ele chama de pertencer. Todo mundo quer se agregar a um grupo onde ele se sente bem. Então, e isso você observa em todos os lugares. Em todos os lugares, em todos os aspectos da vida. É na família, né? Não tem grupinhos, assim, quando o grupo é muito grande que você não consegue falar para o grupo, daí não vai se formando o que a gente brinca, né, de panelinhas? Normal, absolutamente normal. Por quê? Porque nós queremos expressar, ouvir, ser ouvido, aprender. Aprender o quê? Pode ser, inclusive, coisas ruins, tá? Tem grupos, né, que o objetivo deles é, por exemplo, assaltar banco, né? Mas isso está presente no espírito humano, essa necessidade de estar com os seus. Os seus quem? Seus parentes? Seus mesmo sangue? Não, isso não vem do corpo, vem do espírito, vem do pensamento, que é apropriado próprio da mente, espírito. Então, por isso que não há distâncias. Então, nós estamos emitindo, nós somos estações propulsoras, emissoras e receptoras. Então, nós às vezes representamos ou falamos ou abordamos uma coisa e nos vem uma coisa que é um pensamento de alguém que pensou, que falou, que intuiu isso para esse assunto, para esse nível mental que nós estamos acessando. Para esse canal espiritual que nós conseguimos acessar quando nós entramos nessa rede mental, com aquele propósito, com aquela intenção, com aquele nível de pensamento. Né? Maria brincou, ele falou assim, aqui na doutrina espírita a gente aprende que, né, diga-me quem é você e eu digo quem anda contigo. Né? É o contrário. Na realidade, não é assim, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Também, o inverso também é verdadeiro por consequência. Mas a origem vai nos acompanhar quem está mais próximo de nós por algum desses motivos. Ok? Sim. Mais alguma coisa sobre essa parte? E a gente vai voltar lá na nossa questão em seguida. Tudo bem? Podemos? Davi, Então, oi, pode falar.
E também quando estamos presentes, baseado nisso daí, né? A gente pode, o reconhecimento de pertencer a determinado grupo, a determinada meio, a determinada tribo, né? Uhum. Essa expressão é boa. E também nós podemos estar fisicamente juntos, mas não estar conectado ali com aquela determinada pessoa. Fisicamente, a gente pode estar conectado a outros lugares, menos ali onde a gente está fisicamente, né? Exatamente. Tem até uma piadinha essa semana por conta das falhas aí na transmissão do Facebook e WhatsApp, que o meu primo me mandou, não sei se ele que criou lá, ele diz o seguinte, olha, hoje não sei o que, com a falha do Facebook e tal, do WhatsApp, a mãe reencontra a filha que não via há um mês e encontrou no quarto dela, ou dentro da própria casa, coisa assim, né? Então, é bem isso que você está dizendo. Ela está ligada com quem? Quem que é a rede mental, espiritual a que ela pertence? Né? Essa brincadeira, lógico. Não acontece isso na vida real. Você foi só uma... Né? Tá? Será? Né? Então, isso é exatamente o que você está falando, não é? Muito bem. Mais alguma coisa sobre isso? Tranquilo? Então, vamos lá. A gente se detém muitas vezes nesses conceitos e nisso porque eu aprendi que a gente passa a ver com outros olhos algumas coisas que a gente não compreende, tá? Ou não compreendeu ou na primeira vez que estudou, ou coisa assim. Então, a gente tem que ir mudando, né? Tem que ir melhorando nisso também, tá? A gente falou, última coisa ali, nós estávamos naquelas questões do Livro dos Espíritos, especialmente a 461, eu acho que foi a última que nós comentamos, que eu só vou repeti-la aqui, que eu tinha grifado aqui, ou colocado um lembrete aqui da resposta, de uma parte da resposta, que a pergunta era o seguinte, de Kardec: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Pô, quando é encarnado é fácil, né? Você fala assim, eu estou querendo fazer tal coisa. Aí tem um amigo do lado que fala assim, mas por que você não faz tal? Então é fácil, né? Você identifica ali. Mas quando tudo isso vem no teu pensamento, como formas mentais, né? Aí a resposta, né, que a gente já leu aqui, né, que quando o pensamento é sugerido, tende a impressão de que alguém vos fala. Os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não, mas por final das contas, né, quer dizer, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Por quê? Justamente para você ter informações e decidir. Como eu pensei isso, eu pensei aquilo, o que vier, seja qual for a decisão, vai ser da minha cabeça. É mais ou menos assim. Então, não nos é útil ficar dizendo, a não ser em algumas situações extremas, para você, inclusive, reagir contra os maus pensamentos, ou ser grato por uma intuição que o teu anjo da guarda lhe dá. Mas isso a partir de um determinado ponto que você começa a compreender isso. De maneira geral, imagina uma pessoa, né, lá, né, alguns milhares de anos atrás, né, não tinha a menor condição de trabalhar isso que a gente está falando aqui hoje, principalmente da forma. Tá? Então, a colocação geral dos espíritos é essa. Não é de grande interesse estabelecer a distinção. Aliás, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, o homem faz com liberdade, age com liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, igualmente, será de sua responsabilidade. Né? Bom, isso foi a última coisa. E a gente comparou isso com algumas situações que nos ocorrem. Porque aí, em seguida, vem assim.
Aí é outra pergunta, mas e aquelas pessoas que são inteligentes, geniais, os gênios, os sábios, é sempre dentro de si mesmo que eles encontram as suas ideias? A resposta, obviamente, é sim. Às vezes ela vem do seu próprio espírito, obviamente, se ele já tem aquela propensão para aquele tipo de atividade, porque às vezes estudou muito no mundo espiritual sobre aquilo, né? E vem com uma determinada missão, assim são os gênios, né? Os sábios são aqueles que já compreenderam, inclusive, o equilíbrio entre conhecimento e sentimento do bem, o amor, né? A diferença de gênio e de sábio é essa, né? O gênio é aquele que tem informações. O sábio é aquele que vivencia com a melhor prática espiritual, né? Então, ele acha, às vezes acham dentro de si mesmo, às vezes aqui, ó, são sugeridas por espíritos coisas grandiosas para aqueles que eles julgam capazes de compreendê-las e de vulgarizá-los. Vulgarizá-los aqui significa tornar público, tornar para todas as pessoas aquilo conhecido que ainda não a conheciam, né? Difundir, hoje a gente usaria a palavra, né? Difundir isso para todos, tá? Bom, mas nós queremos falar da pergunta 463, que decorreu da resposta ali, que normalmente o primeiro impulso é o seu pensamento original, a sua vontade. Sabe aquela vez que acontece assim? Ah, eu fui atacado, naquela situação que eu me referi lá, da pessoa que pisou no seu calo, então eu fui atacado. Primeiro impulso, se for o de revidar, toma cuidado. Respira, pensa, porque vai vir uma intuição do anjo da guarda em seguida. Ah, deixa para lá. No mínimo, no mínimo. Ou então, ele tem razão, depois vai vir outra. Ele tem razão, você que tem que compreender, tarará. E aí você vai avaliar. Agora, se a primeira intenção for dizer o seguinte, coitado, nossa, ele é tão bonzinho, mas ele deve estar mal. Aí vem o outro, que nada. O outro pensamento seguinte, que nada. Você precisa dar uma nesse cara para ele aprender. Ou tipo assim. Aí, 2 cuidados. Porque, às vezes, como é que aquilo interferiu? Será que aquilo que eu estava pensando, que aquele primeiro impulso foi assim uma coisa que, nossa, eu sei que interesse havia por trás daquilo, ou qualquer coisa assim. Avaliar-se corretamente e depois ver também o outro. Que interferência eu estou deixando vir aqui? Né? Beleza? Marilyn, pode falar. Você estava falando aí, eu lembrei vocês já viram os desenhos animados da Disney, né? Que aparece o diabinho e o anjinho. A pessoa tem que fazer as coisas e aparece os dois falando, né? E eu fiquei aqui pensando, as respostas do livro dos Espíritos nos traz o pensamento para o bem, o pensamento para o mal, você tem sempre a chance de decidir. Daí a gente está no dia a dia, né? Olha, eu já pensando. E aí vem aquele impulso, aquele pensamento. A gente tem que ter muito com a gente, que a gente precisa muito se conhecer, né? É o autoconhecimento, você saber o que é você e o que não é. Porque às vezes, por exemplo, pode vir uma irritação, né, Davi? Vem um sentimento que você fala assim, ei, você pode se deixar levar pelo sentimento e a sua vida virar um turbilhão, ou você falar, ei, mas espera aí, como eu estava? Por que eu estou me sentindo assim? Você se indagar, se auto-perguntar para você chegar a uma conclusão. Isso é uma influência? Porque nós estamos recebendo influências a todo momento. E eu posso quebrar essa influência quando eu me conheço e falo, poxa, mas se eu estou aqui, por exemplo, faz de conta, hoje é domingo, eu estou aqui no estudo na quarta-feira, eu estou de boa e de repente chegou uma irritação. E por que essa irritação veio? Sou eu essa irritação? Se eu barro, eu paro e corto a vibração. Se eu a tomo para mim e vou levando,
você acha que é você. E a responsabilidade nunca é do desencarnado que jogou isso na gente, mas nossa, porque foi a gente que decidiu continuar vibrando com ele. Poderíamos ter quebrado a vibração. E para quebrar essa sintonia, é a gente com a gente. É a gente se conhecendo e se interrogando, né, Davi? Sim. Porque senão vira, desculpa a palavra, um bolo louco a vida da gente. Vai vindo uma intuição, aí vem um anjo da guarda, a gente não ouve o anjo, porque a gente sintonizou para baixo, o anjo está vibrando lá em cima, né? Então, só para a gente, não sei se eu, né, a gente tem que expandir essa nossa consciência de si mesmo, que somos nós, como pensamos, como nos comportamos, para dizer, ó, isso aqui é meu, e isso aqui não é. É a nossa, que o meu amigo Davi sempre me fala há muitos anos atrás, a nossa casa mental, nós temos que cuidar dela, né? Sim. Era só isso. Muito bem, isso mesmo. Mas eu estava aqui considerando que, enquanto você estava falando, o seguinte: toda regra tem exceção, não é bem assim, não. As leis são leis divinas, não tem exceção. O que ocorre é que a gente, às vezes, não compreende a sua aplicação no todo. Tá? Eu vou citar um exemplo. Tem uma pessoa da mais boa intenção, tá? Que ajuda, inclusive, vamos falar da mediunidade, tá? E quando chega, tem um tal de Davi que a semana passada, esses dias, quase morreu de dor. E a Cirlei fica toda preocupada e eu falo assim, não se preocupa que não vou morrer e vai passar daqui uns minutos. Só me ajuda com o pensamento, com a oração aí. E vamos estabilizar. Depois vocês sabem, alguns de vocês sabem, mas todos sabem o que é. Só que eu sei, mas eu estou bem intencionado. Tá? Bom, primeiro, de forma mais sutil, eu não perceberia a presença e a necessidade do outro. Então, foi necessário me dar um cutucão mais forte. Primeiro, incompetência minha naquele momento de perceber uma situação para a qual eu me propus e estava todo mundo confiando em mim para resolver, para ajudar, né? Lógico, fazer a minha parte, não é eu resolver, tem que, né? Mas para fazer a minha parte ali, pelo menos de ceder uma coisa boa minha aqui, um pensamento, a oração, um plasma adequado para ajudar ali na cura. Quero me sacudir, esperar uns 10 minutos para eu entrar no trabalho, que eu já devia estar mentalmente lá. Entendeu? Então, estou falando isso aqui porque há algumas coisas que a gente diz assim, é uma exceção. Não é exatamente uma exceção, é uma aplicação específica. Tá? Então, se eu fosse um espírito mais elevado, né? Já caridoso, aquele caridoso 24 horas por dia, né? Obviamente que eu não ia sentir, não ia precisar sentir aquilo. Eu ia perceber a situação e sentir uma compaixão tão grande que eu ia auxiliá-lo sem ter que sofrer nada. Já estou adiantando aqui uma situação muito comum para médiums, tá? Mas a gente vai falar disso, podemos falar disso especificamente depois. Mas isso não é uma exceção à regra, à lei da afinidade de sensações, da lei divina que nós estamos tratando, tá? Então, a gente tem que observar com cuidado, são situações específicas, né? É lógico que quando se trata de uma coisa permanente com alguém que não sabe do que se trata, aí vai entrar num outro campo, tá? Tem um problema de uma situação transmitida por um espírito desencarnado e que se perdura e a pessoa não compreende, não consegue fazer nada, aí já é uma outra situação que nós vamos tratar ali no capítulo das obsessões ou das situações espirituais específicas aí, tá bom? Mas só para a gente aqui já ir fazendo umas separaçõezinhas aí de situações possíveis, tá? E nós vamos com as questões aqui tratar na generalidade, vamos dizer assim, né? Da regra, tá? As perguntas seguintes do Kardec inclusive aquela, pode ser decorrente daquelas respostas. Então, ele diz, normalmente, o primeiro impulso é bom,
ou é o correto. Isso é verdade? Ele diz, o primeiro impulso pode ser bom ou ser mau, como a gente já comentou, conforme a natureza do espírito encarnado que está recebendo essa, né? É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, mas o meu primeiro impulso é sempre o melhor. Melhor para quem? Melhor em quê? Ele pode ter um efeito ruim, ele pode ser uma intenção má. Depende de quem? Da natureza do indivíduo, né? Do espírito que eu digo, encarnado, de quem está ali, né? Do agente, né? Muito bem. Aí a pergunta é a seguinte, então, quando a gente distingue se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau, né? Aqui a gente deve fazer sempre aquela ressalva. Vamos dizer o seguinte, quando o que a gente percebe se o pensamento é para uma coisa boa, para um resultado bom, com um objetivo bom ou com um objetivo mau, que é uma ação boa ou uma ação má. Não é do espírito bom ou mal necessariamente. As nossas traduções aqui, né, e também o tratamento que ele coloca bem didático, assim, dessa dicotomia aí, a gente deve hoje, 160, mais de um século e meio depois de Kardec, fazer as colocações devidas para a nossa comunicação atual, né, e o entendimento que hoje se tem, tá certo? Então, ali ele diz o seguinte, a resposta: os bons espíritos são os que dão conselhos bons. Compete-vos discernir, sempre. Ou seja, fica repetindo, parece que ele pergunta só para deixar claro aquilo, absolutamente claro e escrito, e por escrito, né? Aí tem uma pergunta, com que fim os espíritos imperfeitos, aí já mudou um pouquinho, não é o espírito mau, o espírito é imperfeito, né? Nos podem induzir ao mal. Mas olha, para que sofrais como eles sofrem. Aqui a palavra sofrimento também não é muito adequada na tradução aqui, mas é assim, para que a gente haja como ele age, para que a gente faça como ele faz ou como ele quer que se faça. Então você já vê a intenção do outro. Tem que ser que nem eu. Quando alguém fala para você assim, essa frase que eu acabei de falar aqui, tem que fazer que nem eu faço. Olha só que frase duríssima. Tem que ser como eu. Não, eu faço assim, então eu sou... Cuidado, muito cuidado com essa, né? Então, aí, quando você fala assim, não, todo mundo... não... eu li uma coisa esses dias que é a seguinte, a gente não pode ter medo da reação das pessoas diante da nossa bondade, diante do que a gente está aprendendo de perdão, de compaixão, sabe? Tem coisa que se você for dizer para o outro, não, isso aí, coitado, deixa eu... Que sujeito... Vamos achar primeiro que você é medroso, que você é covarde, sabe? Que você é um molenga, sabe? Então, essa orientação espiritual, acho que num comentário de um livro da Joana de Ângeles, né, para o Divaldo. Ele coloca o seguinte, não tenha medo das reações aos seus procederes bons, quando você muda para o bem, para alguma coisa que você fazia que era, sabe assim, mais egoísta. A gente não pode ter medo. De que natureza é o sofrimento que os espíritos procuram infringir aos outros? Sabe aquelas que querem que os outros sofram, né? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e estar afastada de Deus. Da mesma forma, esse afastado de Deus é o quê? Não estar aberto, né? Porque, como nós dissemos, todos nós, do bom ao mal, estamos absolutamente juntos de Deus o tempo todo, né? O que a gente não tem é a percepção dele e das regras, das leis divinas e imortais, né, infinitas,
tá? Outros têm, melhor. Isso não significa que é assim, sim e não, tá? É um evoluir de compreender, né? Como todo aprendizado, tá? Depois estamos terminando aqui. Tem uma aqui, deixa eu ver. Por que Deus permite que eles nos excitem ao mal? Olha o que o Espírito de Verdade diz. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar naquilo que queres, logo que desejas praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te na prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos que te alimentam no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por influenciarem para o bem e o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa sempre senhor dos teus atos. Olha só. Então, isso aqui é muito interessante da gente observar, da gente aprender como é que isso funciona, inclusive quando tem aqueles questionamentos, nós mesmos nos questionamos, e às vezes, né? E alguns não mais, outros ainda, mas assim, a respeito da questão do destino, ou de que Deus tudo sabe antes, então ele sabe o que você vai fazer. Não, ele conhece você, tudo que você fez, o que você pensa, ele vai saber. Agora, ninguém nasce, encarna, ou mesmo vive no mundo espiritual com o objetivo, considerando aí o objetivo divino do futuro, de fazer o mal. Ninguém nasce predestinado a assaltar, a matar, ninguém. Mas muitos de nós trazemos no nosso histórico, no nosso DNA espiritual, como a gente diz, propensões que a gente, o que quiser fazer de ruim, como a gente disse, vai achar um monte, né, Dito? Nós, disse uma vez Paulo na carta aos Hebreus, e depois isso foi comentado e inclusive citado muitas vezes por Emmanuel nas suas obras, é o seguinte: nós sempre vivemos sob uma nuvem de testemunhas o tempo todo, né? Ok? Oi? Então, isso é necessário a gente saber. Então, essa resposta é muito completa e muito interessante. Pode o homem eximir da influência da que procure arrastá-lo ao mal? Pode e deve, visto que os espíritos só se apegam ao que, pelos seus desejos, os chamam, ou pelo que seus pensamentos atraem. Sempre aquelas regras fundamentais da assimilação, né? Da correspondência aí de ideias, de pensamentos, né? De pensamento para resumir as coisas. Diga, Maria. Não, é só fazer assim uma observaçãozinha só, que o pensamento realmente ele é sempre, né, a porta principal de entrada, né, Sim. das influências, né, dos espíritos na nossa vida, né, nossa vida. E isso muitas vezes, né, Davi, acaba levando à obsessão, né, que a gente ouve tanto aí, a gente está tão acostumado, né, com isso.
dentro da doutrina espírita, né? E a gente... Por que fala-se tanto do pensamento, né, Maria? Porque nós somos o pensamento, né? Nós somos o que como pensamos. nós vivemos, o espírito vive um complexo de sensações, de sentimentos, de vontades, assim, essas sensações são a base de um sentimento, às vezes mais elevado ou mais baixo, né? Mas tudo isso é expressado no mundo espiritual. No mundo espiritual, que eu quero dizer, é no espírito humano, inclusive nós, pelo pensamento. Exato. Tá? Né? Vocês me desculpem que eu não orgulho. consigo mais falar mundo espiritual como sendo os dos desencarnados, tá? Então, não existe esse negócio aqui na nossa... Então, vocês me desculpam, e quando eu dizer assim, espiritual significa nós, próprio da mente. Nós quem? Todos os espíritos do universo, tá? É que, na realidade, né, Davi, os nossos obsessores, né, acaba sendo o orgulho, a vaidade, são esses os nossos obsessores, né? A gente vai falar bastante de obsessores em todos esses sentidos depois, mais para frente, né? Mas comumente, né? Normalmente as pessoas pensam, né, que obsessor é aquele espírito desencarnado que vem e te faz mal, e você é a vítima, tá? Então nós vamos botar isso aqui para a gente discutir bastante depois. Fala, Rose. A mente é o espelho, né, da vida em toda parte. Isso mesmo. Eu vi isso no Emmanuel, né? Não estou te ouvindo. Não fechou por... Acho que foi no mesmo livro do pensamento, né? Ah, tá. Que foi falado, essa frase. E a Um vida livro... Tem um livro que ele ditou que se chama Pensamento e Vida, eu acredito que seja esse, que tem todo esse... Que a mente é o espelho da vida em toda parte. Isso. Que é aquele que eu coloquei, aquele trechinho do hoje. Então é esse mesmo, Pensamento e Vida. Coloquei um trechinho aí para a gente refletir, né? Tá. Então, olha só. A outra pergunta. Por que meio podemos neutralizar, né? Aí ele fala a respeito disso que Maria falou, da mudança, né, de buscar os outros pensamentos bons, aquilo também que a gente já comentou da questão anterior. Mas tem uma coisa aqui que na resposta que é muito interessante, que diz o seguinte, ó, desconfiai especialmente daqueles pensamentos que vos exaltam e excitam o orgulho, pois esses estão te assaltando no seu ponto fraco. Olha só, né? Não, mas eu não posso levar um negócio. Eu. Né? Esse pensa e conteste você mesmo. Sabe? Questione você próprio. Ou, né? Porque a gente mesmo. Porque esse é o pior. Porque esse te leva para consequências, muitas vezes, que vão, né, te criando uma bola de neve em torno do orgulho, né? Esse é o que eles chamam mais atenção. Muito bem. Deixa eu ver isso aqui, mais uma anotação aqui que nós fizemos, essa aqui já falei, porque ele fala assim, então, se a gente tem que passar por aquela experiência, se a gente tem que passar por aquela prova, ou por aquela convivência com aquele espírito, então, os espíritos que ao mal procuram nos induzir, eles estão, de certa forma, cumprindo uma missão? Essa é a pergunta 470. Olha a resposta. A nenhum espírito é dada qualquer missão de praticar mal. Nunca, jamais. Não pode. Isso é o contradito da lei maior, que é a lei do amor, a lei do progresso. Todas as leis são contrárias. Todas as leis divinas é contrário a isso.
né? Então, não pode partir de um princípio geral espiritual. Não é. Então, aquele que o faz, faz por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Isso aqui está a lei do pecado, né? Do pecado e da punição, né? Que a gente vê sempre aí na tradição, nas tradições religiosas, assim, de várias religiões mais antigas, né? Que não é bem assim. É o querer, é o decidir, é a responsabilidade e a consequência. É uma lei de causa e efeito. Sempre dentro delas. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinida ou de íntima satisfação, sem que conheçamos a causa, devemos atribuí-la a uma disposição física ou é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente entra com os espíritos com que ele estivesse durante o sono. Então, existe o seguinte, ele faz uma coisa interessante aqui na resposta. Ele diz, olha, você está entrando em contato com um monte de mentes, um monte de espíritos o tempo todo. Então, isso pode ser em decorrência disso, mas que você entrou numa vibração que te causou isso. Ou em decorrência de relações de comunicações que inconscientemente entrais com eles, ou daqui com eles tiveram durante o sono. Então, aqui ele coloca uma coisa muito interessante, olha, que nós, durante o sono, como nós estamos livres do corpo, qual é a nossa convivência espiritual durante o sono? Nós estamos parcialmente livres do corpo, tá, gente? Não é livre, né? Parcialmente. Existe um desdobramento, né? O espírito se desloca, mas continua vinculado, né? Eletricamente ou eletromagneticamente ao corpo físico, além de psiquicamente, é claro. Então, ele coloca o seguinte aqui, uma coisa nova dentro do Livro dos Espíritos, primeira pergunta aqui que ele cita isso. Durante o sono, então nós vamos para outras convivências daquelas. Durante o dia você está em casa, está no trabalho. E durante o sono, você está onde? Se você tiver muito bem mentalmente, bonzinho, pacífico, amoroso, a pessoa vai estar com o seu anjo da guarda em algum lugar fazendo uma coisa boa. Se tiver com pensamentos ruins, vai estar com as pessoas que pensam igual, fazendo coisas ruins, e o anjo da guarda lutando com mais uma multidão de espíritos que te querem bem para tentar te livrar daquela. E às vezes você acorda, nossa, que susto, estava num lugar tão ruim. Se estivesse lá, às vezes até acontece, pode acontecer com alguém que é levado para e depois não suporta o trabalho, aí acorda assim, então eu estava numa missão, ou estava numa excursão de aprendizado, pode acontecer. Mas em geral, né, a regra é que você estava num meio que não é, né, aquele que gera sensações boas. Muito simples. Muito bem. Dentro desse contexto aí, a gente vai fazer um time aqui, uma pausa nessa área, nessa questão do Livro dos Espíritos, porque depois nós voltaremos com um grupo de perguntas e respostas ainda nesse capítulo aqui, mais para frente, que fala e aquelas coisas, né, que são... tem um capítulo no Livro dos Espíritos aqui, uma parte, que fala dos pactos, dos poderes ocultos, dos talismãs e feiticeiros. Então, a gente vai falar a respeito disso depois, porque isso é o quê? Está absolutamente dentro dessa interferência, ou dessa influência de desencarnados no mundo material.
tá? Está perfeitamente dentro disso. E é absolutamente importante, até para nós, sob toda a visão que a gente já viu até agora, depois nós analisarmos isso. Queria ler para vocês, antes de... aqui, um trechinho, não sei se todos viram aí o que eu coloquei. Olha esse livro Pensamento e Vida, que a Rose andou citando, partes muito legais aí, mas assim, olha, do Emmanuel para o Chico, livro Pensamento e Vida, no capítulo 8. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. O que ele chama de comunhão aqui? Talvez na nossa a didática, para a gente compreender melhor em comparação com as coisas do nosso mundo dos encarnados apenas, diria assim, de integração ou interação, né? É mais nesse sentido, tá? Que é essa comunhão aí. Então, nós estamos ligados, nós estamos conectados de tal forma que, onde ele fala as correntes de pensamento, a gente pode chamar de rede de pensamento, né? Ou essa composição de transmissão e recepção a que todos estamos ligados aos pensamentos que nos são afins, tá? A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham, assimilando pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, se eu tenho uma vontade, uma ideia fixa, eu vou encontrar no campo mental em que eu estou todas as justificativas possíveis para executar o meu plano. Para o bem ou para o mal. Se eu estou em dúvida, melhor, às vezes, né? Às vezes é melhor estar em dúvida, que nós vamos encontrar sugestões, mas que nós sempre devemos avaliar com a nossa razão, né? Aí ele explica assim: é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Quem que está conectado naquela rede com aquele negócio que eu estou pensando, que eu estou preocupado, que eu estou não sei o que naquele momento? Todas as mentes dos espíritos da Terra, encarnados e desencarnados, que estão naquela mesma ideia, estão na mesma sala virtual, aí vamos dizer assim, é como nós estamos aqui. Estão na mesma rede. Estão sentindo, embora a grandíssima maioria dos encarnados e dos desencarnados, assim, que não são pessoas, né, que já não são indivíduos mais esclarecidos e bons, as duas coisas têm que estar, né, mais ou menos no mesmo, eles não sabem disso. Muitos acham, né? Ai, quantas vezes a gente vê aquelas pessoas que são eu sou o rei, eu sou o comandante, eu sou o chefe, eu sou o xerife, eu faço o que eu quero. E eles estão sendo induzidos quando, normalmente, para algumas coisas que excitam o seu orgulho e fazem eles praticar para ficar cada vez mais dependentes desse vício, é exatamente um vício. Ou então, quando, de repente, são atraídos por algumas coisas que julgam estar sendo os bambambam, né? Estão sendo os poderosos, e, na realidade, eles estão sendo atraídos pelo amor de alguém que os ama. Tá? Então, isso nós queremos deixar... A gente está extrapolando aqui um pouquinho já, né? Ixi. Mais alguma coisa aí sobre isso? E, recadinho, então, antes que a gente encerre. Semana que vem nós não estaremos aqui, eu não estarei aqui, tá? Então, nós vamos passar para vocês aquele trecho do Livro dos Espíritos que trata daquele assunto que eu falei.
e nós vamos conversar bastante. Era para ser essa semana, mas não deu tempo, né, porque a gente não tinha terminado essa parte aqui, tá? É muito importante isso aqui, porque essas respostas, essas regras absolutamente de acordo, não se tira uma vírgula, mas nós podemos acrescentar muitas outras coisas que os outros irmãos pós-codificação nos trazem de ensinamento também. Tudo bem? Mais alguma coisa? Podem ficar à vontade. Ah, o Júnior fez assim, eu pensei que tinha levantado a mão, já falou. Ô, Júnior, já que eu ia te dar a palavra pensando que você queria fazer um comentário aqui, então eu te dou, você faça uma oração e um encerramento para nós, por gentileza. Ok. Então vamos lá, pessoal. Conectados em rede que estamos, né? Com os nossos anjos da guarda, com os nossos amigos espirituais, com Jesus na coordenação, todo esse movimento do bem que nos envolve, amparado sempre por Deus, Pai, sempre carinhoso, sempre justo, com cada um dos seus. Que estas palavras, estes ensinamentos de hoje que proferi, nos envolvam em nossos íntimos, nos transformando, nos ajudando a ser pessoas de bem. Qual é o objetivo de cada um? Com esperança nos nossos corações, com a certeza de que o bem está por todos nós. Agradecemos sempre a Deus pelas oportunidades que recebemos a todo momento. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Obrigado. Júnior, obrigado a todos conosco. Dia 20, então, retornaremos com aquelas questões que nós citamos aqui, intrigantes, mas que nós vamos conversar bastante a respeito. Existe macumba? Existe feitiço? Existe o trabalho mal feito, como se costuma dizer? E é isso. Como isso ocorre? E quais são as consequências? Nós vamos trabalhar isso. Obrigado. Beijos a todos. Até a próxima.